Cá estamos mais uma vez, eu e o professor João Miguel Parreira, para mais uma sessão aqui sobre temas de aspectos mentais do jogo. Hoje o tema é a motivação e sei que temos aqui muita coisa para falar, muita coisa interessante, as quais podem ajudar os atletas, os jovens atletas, ou atletas até mais velhos, a poderem melhorar o seu rendimento. Portanto, professor Miguel Parreira, o que é, na tua opinião, a definição de motivação? Fala um bocadinho sobre isto e os vários tipos de motivação que existem. Ok, boas, Rui. Hoje, então, vamos falar de. Queres trazer foste tu que escolheste até o tema de motivação, não é? Para trazermos, para ver se conseguimos aqui ajudar não só atletas, mas também treinadores, mas mais direcionado para os atletas. O que é isto da motivação? Ora, para mim, motivação é uma coisa muito simples. É um motivo para termos uma ação. É tão simples quanto isso. Um atleta que está desmotivado é um atleta que não tem ação, que não tem um motivo para fazer seja o que for. Um atleta que esteja super motivado o motivo que ele tem é muito forte. Isto junta-se muito com aquilo que nós chamamos de propósito. Quando Uhum. temos um propósito muito forte para fazer alguma coisa, fazemos-lo. E fazemos-lo até com muita energia. Quando não temos o nosso propósito bem definido, ou então o propósito que é definido, por exemplo, numa equipa, não é assim tão forte, eu não vou fazê-lo. Ou então ando lá desmotivado, ando a arrastar-me e tal, a Exato. Eu ia dispersar. falar da palavra foco, mas se calhar não tem muito a ver com o propósito. Tu vês aqui alguma ligação ou poderemos, na verdade, dizer que pode ser igual, portanto, um foco ou um propósito? O foco é um propósito é um foco neste caso. Claro, é algo em que tu te focas. Vais-te focar, vais chamar a tua atenção para aquilo. Dar um exemplo. És meu atleta, dou-te 20 euros por cada gol que tu marcares. Eu estou-te a criar um foco. Estou Certo, certo, certo. a Eu estou-te a direcionar a tua perguntar porquê, atenção porque é para algo aquilo, que estou nós a vemos arranjar um muitas motivo. vezes. Nós Uhum. muitas vezes, eu digo isto porque associamos muito o foco a uma sensação de, ou a uma definição vá para, portanto, a pessoa não está focada, a pessoa não está concentrada, ou É falta. seja, exato, e acaba por ser um pouco diferente daquilo que tu estavas a dizer, que é algo mais profundo, eu acho. Portanto, um motivo é algo mais forte, na minha opinião, do que o tal foco que às vezes pode ser definido como Uhum. uma concentração da pessoa em certo momento. Por isso é que eu estava-te a perguntar se podemos considerar a mesma definição, o Uhum. foco com o propósito. Pronto, neste caso, não sei. Porque Ok. usa-se muito o foco, quando o treinador usa muito essa palavra quando está a caracterizar uma ação do atleta. Ah, não estava focado. Ah, é um jogador sem foco. É um jogador sem foco. Pronto. Então, deixa-me eu aqui então esclarecer um bocadinho também estes conceitos, que é mais fácil também para quem está lá em casa e também para nós termos aqui uma comunicação clara entre nós. Quando falamos em foco, toda a gente tem um foco. Todo o atleta tem um foco, todo o treinador tem um foco, toda a gente tem um foco. Podem não ser o foco que o treinador queira, Uhum. ok? Olha, tu estás focado em defender, eu quero é que tu estejas focado em atacar. Mas o atleta tem um foco na mesma. Portanto, todos nós temos um foco. Podem não ser o foco que alguém quer para nós, ok? Exatamente. Nós temos a atenção, temos a estrutura da atenção, direcionamos a nossa atenção visual para alguma coisa, por exemplo, direcionar a nossa atenção para o bonequinho que eu tenho aqui, então estás-te a focar no boneco. Se mantiveres no tempo, tu olhas para o boneco, aí isso chama-se concentração. É a manutenção dos estados atencionais, ou a manutenção do foco, a manutenção da atenção, num, neste caso, numa Está a informação. tempo. Numa Hum. informação. Se eu fico muito focado, por exemplo, no sistema defensivo, cada vez que a bola vai para o lateral, eu sei o que é que tenho que fazer, pressiono de dentro para fora, faço isto, faço aquilo e não falho, porque estou mesmo atento a estas informações e vou agir consoante estas informações. Significa que eu estou concentrado. A partir do momento em que a minha concentração, a minha atenção quebra, eu deixo de tomar atenção nisso, porque, por exemplo, a minha atenção agora direcionou-se para falar com o árbitro, para mandar vir com o árbitro, eu já não vou pressionar no momento certo, na altura certa, porque já não estou focado naquilo. A minha Uhum. atenção já não está naquilo. Então a minha concentração Por isso é que eu quebrou. estava a dizer, por isso é que eu estava a dizer, porque imagina, tu podes ser uma pessoa que esteja com um foco muito grande em algo, mas não Uhum. teres o propósito, neste caso, não teres a motivação intrínseca ou o propósito correto para aquilo que deve ser
não tens a Tarefa. motivação Que a tarefa correta. pede. Exatamente. Por isso é que eu estava a dizer, para tu definires, para diferenciar aquilo que é o foco de propósito, porque eu acho que é um pouco diferente, sinceramente. Exato. Então, temos a tarefa e o treinador diz-nos que para estares atento àquela tarefa, para conseguires ter sucesso naquela tarefa, tu tens que fazer isto, isto e isto. Tens de direcionar o teu foco para isto, para aquilo, para aquilo. A tua atenção para isto, para aquilo, para aquilo. Bom, isto é foco. Foco e atenção. Quando nós falamos de motivação, é qual é o motivo, qual é o porquê de fazeres uma ação. Ou seja, eu vou pressionar isto desta forma porquê, mister? E se o mister não souber responder, o atleta não fica com o propósito, com o porquê. Porquê é que eu Uhum. vou fazer isto? Olha, se tu fizeres isto, vamos condicionar o adversário ali, eles são mais fracos naquele corredor, aquela bola vai entrar assim, porque vimos os vídeos, e normalmente aquele atleta, o lateral direito, por exemplo, sempre está com um bocadinho de pressão de dentro para fora, ele acusa a pressão e vai meter ali, a gente já sabe, vamos pressionar aqui, vamos ganhar, lançamos em ti, desbloqueias no outro lado e vamos fazer gol. Era um, Uhum. pronto, qualquer coisa que a gente Mas possa. isso lá está, isso aí é um tipo de motivação, certo? Isso é uma motivação, isso é dar um motivo para ter uma ação. Agora, se Certo. for, chegas ao final do ano, fazes as tuas, vou dar aqui motivos mais fortes. Chegas ao final do ano, o que é que o pessoal faz no final do ano? Férias. Certo, ainda bem, estás a pensar nas férias, porra, tiveste bem agora. Mas normalmente o que é que se faz na passagem de ano? Da passagem de um ano Ah, para o outro? Ano novo, vida vida nova. É nova. agora que eu vou fazer dieta. É agora que eu vou deixar de fumar. É agora que eu vou fazer isto, aquilo, vou começar a ir ao ginásio, seja o que for. Passado 2 semanas, há muitos estudos sobre isso, passado 2 semanas as pessoas perdem quase todos os objetivos que definiram na É passagem. verdade. Pronto. 2 semanas é o suficiente. Até nos ginásios brincam muito com isso, que as primeiras 2 semanas do ano a malta vai toda e dizem assim, tranquilo. É só aguenta as 2 semanas, já podes vir ao ginásio outra Uhum. vez, fazer o teu trabalhinho, já não está cá ninguém. E é verdade. Isso acontece muito. 2, 3 semanas é o suficiente. Então, nós definimos um objetivo, um motivo. Eu quero emagrecer, é pá, porque quero ficar melhor, fit, ter uma imagem diferente. Isso não é forte o suficiente para as pessoas manterem aquilo. Por isso é que passado 2 semanas acabou. Mas se tu fores ao médico e o médico te disser assim, oh, meu amigo, Rui, ou tu paras de fumar, ou mais mês, menos mês, dá-te uma coisinha má e vais desta para melhor. E não vais ver o teu filho a crescer ou os teus filhos a crescer. Isso é dar uma punhalada no coração da pessoa, né? Uhum. E dá-te um motivo muito forte. O que é que normalmente acontece nestas situações? Eu deixo imediatamente de fumar. Deixa de fumar automaticamente. Exatamente. O motivo é forte. Ainda por cima mete os filhos, não ver os filhos. Outro motivo, por exemplo, vais ao ginásio. Rui, combinas comigo e irmos ao ginásio. Tu queres mudar a tua vida, queres ir ao ginásio todos os dias. Uma horinha. Ok. É muito simples. Combinamos os dois. Quem falhar, porque cada dia que falharmos, tem que pagar ao outro o jantar. Mas tem que pagar mesmo o jantar. Ao final do mês, Mas tem que mesmo pagar o jantar. E o que é que vai acontecer? Eu estou-te a dar um motivo, que é um motivo extrínseco, para tu continuares a fazer aquilo que tens que fazer para ganhares o hábito. De ou começares a ir ao seja, na ginásio, tua depois opinião, torna-se fácil. na tua opinião é um propósito É um menos, propósito. menos forte, não é menos forte, menos positivo para aquilo que deve ser o teu motivo. O teu motivo nunca deve ser um jantar, neste caso, ou uma competição com o colega, neste caso. Depende. Aqui depende muito. Aí vamos entrar naquela questão que tu estavas a dizer, a diferenciação entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. O Então, que eu estou a professor, falar é a motivação extrínseca. É algo professor, que faça vem lá aqui externo a mim. uma comparação daquilo Hum, que é motivação intrínseca e motivação extrínseca. E ok, situações onde é mais usado uma e onde é mais usada a outra. correto. A motivação intrínseca é algo que vem de ti. Não precisas de ninguém, para te fazer aquilo que tu vais fazer. Exemplo, eu gosto tanto de jogar futebol que ninguém me precisa dizer nada que eu vou para a rua jogar todos os dias. Eu Uhum. gosto mesmo daquilo. E depois já te conto aqui uma história muito gira sobre a motivação intrínseca. E motivação extrínseca é o pai chegar perto do filho, olha, toma lá 20 euros para marcares um gol.
ou por cada Que gol que tu acontece fazes, muito, 20 na euros. verdade. Acontece muito. E aqui há um problema. A motivação extrínseca deve ser utilizada estrategicamente para um objetivo. E normalmente o objetivo é criar um hábito. Mas Uhum, depois do hábito estar criado, essa motivação tem que sair. exatamente. Que a pessoa É valoriza sempre mais aquilo que é externo do que aquilo que ela é que pode a partir controlar, do porque é momento em verdade. que aquela recompensa externa desaparece, aquela motivação externa desaparece, aquele motivo para eu ter a ação desaparece, o atleta perde o gosto. Há muitos atletas que começam a jogar na rua e, se for preciso, jogam 24 sobre 24 com os amigos na rua. Não precisam de ganhar dinheiro de ninguém. Quando começam a jogar um bocadinho mais profissionais, não é? A ganhar Perde dinheiro, o gosto. de repente há um clube que lhes dá menos dinheiro do que eles estão e eles são capazes de acabar a carreira porque agora vou fazer aquilo para me pagarem isto. Então a motivação intrínseca mudou. A motivação intrínseca daquele atleta, naquele momento, passou a ser ganhar dinheiro, não jogar futebol. É ganhar dinheiro a jogar futebol. A partir do momento em que eu jogo futebol e já não ganho dinheiro, já desisto. Enquanto com a motivação interna, pá, mesmo que eu não ganhe dinheiro, eu vou jogar futebol nem mesmo. O que é que eu te Portanto, ia é a perguntar? diferenciação. Tu achas que hoje em dia ainda existe muita motivação extrínseca por parte dos treinadores das camadas jovens? Isso vai sempre haver. Atenção, a motivação extrínseca não é uma coisa má. Pode se tornar má. A motivação intrínseca pode ser até uma coisa má. Depende daquilo que tu estás motivado para fazer. Se estás motivado para entrares dentro de um restaurante qualquer e começares aos tiros, é mau. Se, É uma paixão, né? Pode ser uma paixão, né? Um gajo andar aos tiros. pronto, tanto a motivação intrínseca como a motivação extrínseca não quer dizer que seja bom ou mau. Não podemos associar a intrínseca boa e a extrínseca a má. Não. Podem ser as duas coisas. E a motivação extrínseca, quando utilizada corretamente, vai reforçar a motivação intrínseca. Pode reforçar uma motivação intrínseca boa, fazer com que o atleta ainda ganhe mais gosto. Entendes? Sim, Qua- sim, sim. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Os próprios atletas fazem isso com eles próprios. Negociam com eles próprios. Já te deste por ti a negociar contigo próprio naquela conversa no self-talk, né? Na conversa Uhum. interna, o diálogo interno que nós temos. Já deste por ti. Eu vou comprar qualquer coisa se eu conseguir estar 3 semanas seguidas a ir ao ginásio. 4 semanas seguidas a ir ao ginásio. Vou comprar uns ténis. Mas só se conseguir. O que tu estás a fazer é arranjar uma motivação extrínseca. Tu próprio estás a arranjar uma motivação extrínseca. Sim, mas nesse caso é algo positivo, porque é uma situação que é esporádica e que te vai criar um propósito muito grande, né? Um foco muito grande. Portanto, eu acho que isso aí é ótimo, né? Se for uma coisa que seja Se for os pais excepcional, não seja ou todos os os dias treinadores. criar uma motivação extrínseca para ir ao ginásio, o que é que vai acontecer? Vou perder o gosto ao final de 3, 4 semanas, mas isso é. Aliás, isso já me aconteceu N vezes, como praticante, então, e lá está, para aqueles que estão na mesma situação e não só no ginásio, mas também no futebol, não é? Porque o futebol, numa modalidade qualquer, em que por vezes fazem quase por, não digo obrigação, mas o foco não é demasiado grande, e depois acaba por pôr algo externo e ao final de 3 4 semanas, isto no ginásio aconteceu várias vezes já, o ir sozinho, por exemplo, sem nenhum colega, pá, pronto, é preciso arranjar ali uma motivação mais forte, Uma intrínseca. motivação extrínseca. Mas repara, agora, quando tu arranjas, e ainda não respondi à tua questão dos treinadores e já te respondo, mas quando tu arranjas uma motivação extrínseca forte, que te ajuda a conseguires fazer aquilo que tu definiste para ti, correto? Isso é bom. Eh, Mas no mas caso do ginásio é bom uma vez ou duas, porque depois a não, partir é isso que dali. eu te vou dizer. É bom para que no início comeces a ir ao ginásio. E depois continuas, até um ponto que tu tens que largar a motivação extrínseca porque já criaste o hábito de ir ao ginásio. Porque a motivação Exatamente, extrínseca basicamente é para nós conseguirmos criar um hábito. E nós exatamente. sabemos, quando temos um hábito é muito mais fácil. Eu, quando estou habituado a ir ao ginásio, é muito mais fácil ir ao ginásio. Se eu ficar 2 semanas sem ir ao ginásio, para voltar, é uma carga de trabalhos. É normal. Todos nós passamos por isso. Portanto, e aí nessa situação nós arranjamos uma motivação extrínseca, algo que nos faz, não, eu tenho que ir porque tem que ser, ou...
qualquer coisa do género, não é? E vamos. E depois ganhamos o hábito, já não precisamos da motivação extrínseca para nada. O problema é quando os treinadores, e aí sim eu vejo também aqui uma incompreensão do que é motivação extrínseca e intrínseca. Não falo dos pais, porque os pais têm formação para ser pais, não é? Não são treinadores, não são professores. Alguns podem ser, mas não é o papel deles. Os treinadores, os professores, os educadores têm que saber o que é uma motivação extrínseca e uma motivação intrínseca. Eu, pessoalmente, quando estou no treino, não gosto muito de mexer na responsabilidade do exercício do atleta. O que é que eu quero dizer com isto? O atleta tem que fazer o exercício por ele. Não posso estar sempre ali a ladrar. Então, Não dá, deixa-me porque dar-te estou-lhe a aqui dar uma motivação extrínseca. deixa-me dar-te aqui um exemplo. Eu tinha uma professora minha, pá, já com alguma idade, mas a verdade é que aquilo algumas vezes até resultou. Depois eu diria que não foi por os alunos não quererem sair mais cedo, porque a ideia dela era, se Hum, fizerem pouco barulho, saem 15 minutos mais cedo. E motivação aquilo, a extrínseca. verdade não, mas a verdade é que de início aquilo resultava, só que depois parece que o sair mais cedo já não era algo que nos satisfizesse assim tanto. Parece, não é? Porque Pronto, perde o valor. certo, mas é um bocado estranho, porque é uma coisa que toda a gente supostamente devia querer, né? Sair da aula 15 minutos mais cedo. Mas a verdade é o que estás a dizer. Perde o Tornou-se um valor, hábito. tornou-se um hábito, ou seja, é uma coisa que já não é. Epá, se calhar na cabeça do aluno é, não, eu agora já não quero 15 minutos, eu agora quero 30 minutos, ou quero Exatamente. 40. Exatamente. Certo ou não? Pronto, eu por acaso lembro dessa situação que na altura a gente até dizia, mas estes gajos são burros, mas como é que estes gajos não se calam para não podermos sair um bocadinho mais cedo? Mas a verdade, eu agora cada vez mais percebo isso, quando já estamos habituados a um certo estímulo, né? A um certo, neste caso, estímulo externo, algo externo, Uhum, uhum. impulso, Por impulso isso, externo. é aquilo que eu estava a dizer. Por isso é que eu tenho muito cuidado quando estou em treino nos feedbacks que eu estou a dar. Porque posso estar a dar uma motivação externa, algo, estou-lhe a dar uma recompensa, uma coisa qualquer, que o atleta entenda aquilo como uma recompensa, como uma motivação para ele estar a fazer o que está a fazer, quando é ele que tem que ter essa motivação interna. Ok? Eu não Eu posso tirar isso lembro-me. do atleta. E não posso fazer Uhum, isso é através da aprendizagem por associação, não é? Pavlov e Skinner, principalmente, onde temos um estímulo, temos uma informação, temos algo que temos que fazer e de repente vou agregar uma motivação externa àquilo. Eu vou fazer isto para ter isto. Eu vou fazer isto certo. para ter isto. Eu vou fazer isto para ter isto. A partir do momento em que eu já não tenho isto, já não faço isto. Uhum. Eu lembro-me que tinha alguns atletas meus, eu acho que no fundo, em qualquer geração que eu tive, portanto, não foi só numa, foi em todas, em que eles focavam-se muito naquilo que eram os resultados dos adversários. Ou seja, nós hoje, se ganharmos, passamos à frente do adversário A, ou passamos à frente do adversário B. Epá, e sinceramente, isso é daquelas coisas que eu acho que acabas por perder muito o foco depois naquilo que Exatamente. o teu jogo, os teus objetivos. E muitas vezes, depois, até as tuas expectativas podem ser empurradas, né? Porque às vezes, lá está, depois até a frustração é maior, na verdade, porque depois tu estás focado no outro, tu se perdes aquele jogo já estás chateado por ti e ainda ficas mais chateado porque o outro também ganhou o jogo. O Portanto, é um que é que problema. acontece? O que é que acontece muitas vezes, aqui já mais para os atletas? Muitas vezes os atletas deixam de entrar dentro do jogo com motivação, com querer, com vontade, porque são criados tantas motivações externas, tanta coisa externa, que eles ficam perdidos. E por outro lado, por vezes, as motivações externas estão lá hoje, amanhã já não estão, e eles ficam perdidos. E rebenta com a motivação interna. Aquela história que eu te queria contar, que se calhar aqui é mais fácil nós compreendermos, que é, contaram-me esta história na faculdade para percebermos o que é que a influência da motivação externa na motivação interna, que era, lá lembras-te naqueles Estados Unidos, que tem, à frente da casa tens aqueles relevados, né? E houve Uhum, cinco ou seis miúdos, estavam a jogar a bola na rua e viram aquele relevado e foram para cima do relevado, a jogar a bola. Pá, e o velhote sai da casa e olha para os putos e estou lixado. Não vou arrebentar com os putos, mas espera aí, já sei o que é que vou fazer. Chegou ao pé dos putos, é pá, isto foi muito giro e tal, e não sei o quê. Amanhã vocês podem vir também, eu dou-vos 50 euros a cada um. E os putos, sério? Sim, é pá, a minha mulher já faleceu, eu estou aqui muito sozinho e pelo menos assim estou-vos a ver a jogar futebol e vocês estão-me a ajudar a mim. E assim foi, no dia a seguir, 50 paus a cada um. Vocês podem vir amanhã, mas eu amanhã ainda não recebi a reforma, só vos posso pagar 25 euros. Não há problema.
E os putos ficaram logo assim a olhar para ele. Está bem, a gente vai. E no dia a seguir foram outra vez. No terceiro dia, foram, no final do segundo dia, o velhote, epá, ainda não recebi e tal, e eu sei que só vos consigo dar 5 euros. Os putos viraram-se para ver, "Tá, isto mas é maluco, você quer a nossa companhia, tem que pagar, senão a gente não vem. Ah, mas eu não consigo. Então vá, tchau. Foi-se embora. E o velhote ficou com o relvado, maravilhoso como ele queria. O que é que ele fez? Ele agarrou numa motivação externa e destruiu por completo a motivação interna dos putos. Que os putos queriam jogar o relevado. Mas ele não queria, claro. Mas ele não queria. E se fosse Claro. contra os putos, estava a fazer o quê? A arranjar Claro. uma motivação externa para dar mais motivação interna para os putos irem Pois, jogar para para eles ali. irem, para eles irem, para eles irem. Então o que é que ele fez? Agarrou uma motivação externa, dinheiro, e o dinheiro faz isto. Quando pagamos aos atletas para, olha, fazes um golo de 20 euros, vais rebentar por completo com o atleta. Rebentas. Não só que o puto, tá, o puto não, eu tenho uma história num jogo de séniores que foi muito gira. Que eu entrei na brincadeira com o atleta e ele confirmou que lhe tinham dado, o presidente tinha-lhe dito que lhe dava 20 euros se ele marcasse o golo. E ele, em frente à baliza, o que é que fez? Tinha o colega ao lado, que era só dar para o lado e fazia o golo, tentou ele fazer o golo para ganhar os 20 paus. O que aconteceu? Falhou. Não. Falhou. Ei, Ganhámos o jogo na mesma. Mas eu cheguei ao pé dele e, então, pá, mas pagaram-te para marcar golo. Por acaso até me diziam que davam 20, ou já não me lembro se era 20, se era 50 euros. Qualquer coisa assim do género. E é o suficiente para arrebentar com uma equipa, é o então, mas os suficiente clubes para muitas arrebentar vezes com um fazem, atleta. dão um prémio por golo. Felizmente isso já foi acabando. Já não Já? existe tanto. Já não existe tanto. Isso é Felizmente. ridículo. Antigamente É, havia uma grande motivação para isso. Hoje em dia já não existe por causa desta questão. E principalmente por causa da malta da psicologia que começou a alertar a malta. Olha, calma lá. É que o homem está a enfrentar a baliza, tem um colega mais bem posicionado, pode pôr para o lado e ele fazer golo. Pá, e se eu vou ganhar 100 mil euros por um golo, ou, 100, ou 300 mil euros porque tenho 19 e vou chegar aos 20, eu vou tentar fazer eu o golo, que se lixe a equipa. O que nós queremos são motivações externas para que a gente consiga jogar mais a equipa para ganhar jogos. E o que se estava a fazer era uma motivação externa individual para aquele atleta que rebentava com por a exemplo, equipa. estou aqui a pensar, quando tu sabes que vais jogar contra uma equipa muito mais forte, será muito mais fácil arranjares uma motivação extrínseca do que intrínseca, porque tu intrinsecamente sabes que, ou seja, sabes que é difícil tu competir com eles, não é? Uhum. Na tua ideia, não, quando não é bom a gente arranjar. Quando jogas contra, por exemplo, uma equipa, por exemplo, aqui assim do distrito, uma equipa distrital, joga contra o Sporting, Benfica. Aqui, se calhar, faz mais sentido dares num jogo desses uma motivação extrínseca, e quando eu digo extrínseco, não é nada em termos de dinheiro, mas, por exemplo, sei lá, têm 2 dias de folga, vou dar um exemplo, se não perderem o jogo, porque sabemos que ao nível de motivação intrínseca, se estiverem no máximo dos máximos já por natureza, será um problema, não é? É difícil, não é? Não, não vais mais longe, Rui, para reforçar isso. O que é que costumamos dizer? Quando vamos jogar contra os grandes é preciso motivá-los. Não. Porquê? Porque eles já Oh, estão motivados internamente. pois, exatamente. Já respondi à tua questão. Quando se vai jogar contra os grandes, e temos uma equipa pequena, uma equipa que está em primeiro lugar no campeonato, seja qual for o campeonato, e nós estamos a meio da tabela, não é? Não precisamos dizer nada aos atletas. Não há necessidade. E depois corres outro risco. Imagina, vou agarrar no exemplo que tu trouxeste dos 2 dias. Vou dizer aos meus atletas: "Olha, vamos jogar contra este adversário, que é muito mais forte do que nós. Dou-vos 3 dias de folga se nós empatarmos ou ganharmos. Entro no jogo, 2 minutos de jogo, o adversário marca gol. O que é que acontece aos meus. Acabou. Matei-os. Matei-os. Acabou. Matei-os. Eles no subconsciente deles a dizerem, Já para além foi. de perder, e não tem folga. Ainda tem que vir na quarta, na quinta, na sexta e ele dava uma quarta, quinta e sexta. E Pois, nesse momento eles têm um sentimento de perda. Se eu não dissesse nada, eles sabiam que tinham que treinar quarta, quinta e sexta. Estou a perder um zero, não perdi nada. Eu vou treinar na quarta, na quinta e na sexta. Agora, se eu lhes dou a motivação externa, não é? De que dou-vos a quarta, quinta certo. e sexta, se ganharmos ou empatarmos, assim que nós sofremos o golo, o que é que vai acontecer? Olha, já perdi a quarta, e quinta e sexta. Já tem Mas um eu sentimento acho de perda, que, eu acho que desmotivo. aqui.
os clubes que estão muito bem posicionados, estão muito estáveis, ou os clubes que estão mesmo muito lá em baixo, é onde é mais difícil arranjar motivação intrínseca, porque estão em situações demasiado extremistas. Ou seja, um está demasiado bem lá em cima, em que a motivação, já sabem que acham que são os melhores. Uhum. Os outros estão demasiado mal. E se tu lhe tu disseres, olha, mas bora, em melhorar, foca-te não sei o quê. O gajo já diz assim, "Pá, este gajo é maluco, hoje não ganha ninguém, meu." Ou seja, percebes? Ou seja, tem que haver aqui muito, digo eu, motivação extrínseca para para estes dois tipos de situações. Quando tu estás demasiado bem, excesso de confiança, ou demasiado mal, déficit de confiança. É uma realidade, essa é uma realidade. Tu tens que saber gerir muito bem isso e consoante o momento em que o atleta que tu tens à tua frente ou a equipa que tu tens à tua frente está a passar, o momento em que eles estão a passar, tu tens que adaptar. Não existe uma fórmula mágica que dá para todas as situações. Claro que Esquece. não. Não. Há uma coisa que nós, como treinadores, temos que fazer. Isso, obrigatoriamente. O foco tem que ser sempre no processo, não no resultado. Porque repara, ninguém trabalha resultados. Não há um único ser humano à face da Terra que consiga trabalhar diretamente resultados. Não consegues. Tu fazes é coisas para aparecer resultados. Porque os resultados são sempre uma consequência de alguma coisa que tu faças. São as ações, são os comportamentos que tu vais ter. Não são os resultados. E muitas vezes nós definimos atingir este resultado, atingir aquele resultado. Não, não, não. Calma. Se defendermos bem. Não, temos que defender muito bem nesta situação. Comportamentos. Focarmos em comportamentos, algo palpável. Não são os resultados. Não é ganhar o jogo. O ganhar o jogo não é nada. Então temos que nos focar no processo. E o processo são comportamentos. És defesa central. Cuidado com a porra dos teus apoios. Levas com bola nas costas e tens os apoios paralelos e depois andas a correr atrás deles. Eu estou a focar o quê? Num Ou não comportamento que retirar ele a tem que ter para ter um profundidade. resultado. Sim, 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 sim. E é aí que nós temos que nos focar muito mais. Aí sim entra o foco. Eu acho que um dos Focarem grandes, ações para o processo, não um para o dos resultado. aspectos positivos que tu podes pôr, por exemplo, uma equipa que ganha sempre, é tentar que façam mais ações dentro de cada. Imagina, mais remates à baliza, mais cruzamentos, menos Uhum, consentirem menos remates à sua baliza do que o jogo anterior, por exemplo. Haver sempre uma comparação. Eu acho que aqui tem a ver muito, isto é muita motivação intrínseca, mas é uma motivação intrínseca um bocadinho também, se calhar, associada aos outros, né? Porque estás a comparar com outro jogo. uhum. Mas na verdade, não é? Tu aqui dirias que é o quê? Dirias que é intrínseco ou extrínseco? Essas são extrínsecas e são de comparação, para mim, na minha opinião, são horríveis. Eu nunca utilizo isso. Já utilizei. Uma motivação extrínseca que o treinador pode estar sempre a dar a um atleta e o próprio atleta pode dar a ele próprio, é que ele só tem que trabalhar no máximo das suas capacidades, a 100%. Nada dessa porcaria de trabalhares a 110% ou a 120% ou a 130%, porque nenhum ser humano dá 130%. O máximo Claro, que a gente consegue é o dar é máximo da 100%. limonada. Ponto. É dar 100%. E quando eu digo dar 100%, significa, imagina que eu estou a jogar em Inglaterra, joguei ao domingo, joguei à quarta, joguei ao domingo, vou jogar outra vez quarta. No quarto jogo, eu já estou todo podre, mas eu tenho que dar o meu máximo. E o meu máximo no quarto jogo não é igual ao meu máximo ao primeiro jogo que eu fiz, nesta série de 4 jogos. Então, se eu jogo a 100%, mas estou cansado, o meu rendimento vai ser inferior, mas eu estou a dar o meu máximo. Olha, fomos para a China, 40 graus, com 98% de umidade, fomos tentar jogar, nem 10 minutos conseguimos aguentar. Pois foi. Então, esse jogador agora não deu o seu máximo. Claro que deu. Não aguenta é aquilo, não dá mais, não aguenta mais. Eu dei o meu máximo, não aguentei mais. E isso é que o atleta tem que se focar. Eu até queria deixar isso para outro dia, essa definição de dar o máximo, porque eu tinha muito esta guerra com os meus atletas. Há uma questão que eu até queria deixar para outro dia, mas posso deixar aqui, que é a questão do dar o máximo. Eu dizia muito aos meus jogadores, e isto não tem tanto a ver com a questão da. Não tem, tem. Da Hum, motivação, porque tu podes melhorar a tua capacidade de dar tudo em todos os momentos do jogo, se percebes isto. Muitas vezes eles dizem, eu dei o máximo porque eu corri sempre à máxima velocidade. Não, para mim isso não é dar o máximo, só isso não é dar o máximo. É claro. perceber o que o treinador fala, é estar concentrado dentro daquilo que o jogo pede. Portanto, estar concentrado nas ações não só da equipa, mas também do adversário. É
preparar bem o jogo, descansar bem, e tudo isso tem influência em dar o máximo, porque um gajo que me diz, eu dei o máximo, mister, eu corri, eu tive uma intensidade brutal, ok, levas um golo em que o gajo passa à tua frente, tens os apoios completamente trocados, isso é dar Pronto. o máximo. Sim, sim, isso é dar o máximo. Quando eu digo dar o máximo, quando eu estou-me a referir a isto, dar o máximo, eu estou-me a referir só a uma coisa, é deixares tudo dentro de campo e daquilo que sabes. Se eu não sei defender de outra forma, mas fiz o meu melhor, é fazer o melhor, é dar o máximo. Eu fiz o meu melhor, não tenho competências para defender aquele jogador. Mister, tu não deste o máximo. Não, dei o máximo, não tenho competências para defender aquele jogador. Ok. Aí o erro é seu, porque você é que me colocou perante um jogador que eu não tenho competências para defendê-lo. Entendes? Eu dei o Sim, meu sim. máximo, porque o treinador está-se a desculpar do jogador, do atleta, para o insucesso dele. Ele é que não tem competência para meter o atleta a jogar melhor, a correr mais. Sim, mas tu aí Isso é tens que serve o razão. treino. Por contra um atleta muito melhor que tu, tens razão. Eu estou mais a referir àquelas situações em que o atleta não foi capaz de perceber o que foi falado na palestra, algumas situações de falta de concentração, falta de Lá foco. está. Falámos a semana passada. Se não há foco, se não há concentração, se o atleta não está motivado para aquilo, quem é que vai criar a motivação para aquele atleta? Claro, o treinador tem Pior ainda, tu estás-me a dizer que um atleta não está focado na palestra do Mister e joga? Não, Não pode jogar. Se eu vou aparentemente pôr a não. jogar e sei que ele não Não, está mas tu focado, aparentemente tu podes achar que ele está focado. Tu olhas para ele e ele aparentemente está focado. Mas se calhar ele não achou então se calhar, ou relevante está ou aquilo não que está, pronto, ok. aquilo que nós falámos O semana dar o passada. máximo, Relevante. desculpa, Rui, o dar o máximo é só uma coisa, é o atleta deixar tudo o que tem dentro de campo. Aquilo que Mas sabe, olha, eu usava é muito fazer essa o seu máximo, expressão, é fazer pronto, o seu melhor. porque eu Ponto. acho que isto é importante só no sentido de do atleta arranjar uma motivação por vezes para estar concentrado na palestra. Porque eu usava muito isso para os motivar a estarem focados na palestra. Porque eu sei que eles às vezes, é normal, começávamos a falar de aspectos táticos do jogo, estratégia, e havia gajos que desligavam. Desligavam. Eles estavam a olhar para ti, parece que estavam a olhar para um burro, um burro a olhar para um palácio. Rui, Basicamente é isso. vou dar a minha Pronto. opinião. Se eu, Hum. como treinador, vejo isso, eu acabo a palestra. Não, mas eu não estou a dizer que eu via declaradamente. Eu é que já os conhecia e sabia que eles, há um ou outro que estava a olhar, mas só para dizer que sim, só para inglês ver. Muito Pronto. E a motivação que eu usava era, meus amigos, para mim, o dar o máximo é perceber também aquilo que é falado. Não percebeu? claro. Levanta o dedo, pergunte. Estou aqui para responder. O meu amigo não percebeu, vai para dentro de campo. E eu percebo que o erro tem a ver com concentração, não venha a dizer que deu o máximo. Não deu o máximo. O meu amigo não teve Como assim não concentrado. deu o máximo, Rui? Então, se o Por... atleta já está cansado, não trabalhaste, por exemplo, um treinador que não trabalha a concentração do atleta, que isso é trabalhado, não trabalha, e depois vai exigir. Portanto, aqui tínhamos aqui panos para mangas. Tínhamos muito pano para mangas aqui e foi muito interessante o que nós falámos, porque falámos aqui de questões relacionadas com a motivação, várias formas de potenciar, vários erros comuns, e voltaremos em breve, daqui a uns Para a dias, para semana. mais um tema relacionado com os aspectos mentais do jogo. Obrigado a todos, professor João Parreira, um Grande grande Rui, abraço. grande prof, um grande abraço, tá?